Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6, que o Senhor, com o calor da sua presença, esquente, aqueça todos para conseguirem prestar atenção. E nós não vamos ler o capítulo todo hoje para conseguirmos aprofundar bem, então nós vamos ler até o versículo 18 hoje, tá bom? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado um perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Vou parar aqui no versículo 7, porque esse é o último sacrifício instruído pelo Senhor. Depois nós vamos ter uma repetição dos sacrifícios que a gente leu até aqui, até o versículo 7 do capítulo 6, e vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os princípios daquilo que a gente já aprendeu quando viu sobre a consagração, a adoração, o holocausto e os sacrifícios para pecados. Nesse item aqui, nessa instrução, o mandamento do Senhor, ele se refere aos pecados que são cometidos com intenção. Sempre que o sacerdote, ou o juiz antes do sacerdote, ele ia julgar a transgressão, ele tinha que analisar a inclinação do coração do culpado, se aquilo tinha sido intencional ou não. Isso é muito parecido com os juízos que nós temos na nossa lei social, na sociedade, de crime culposo ou crime doloso. Então, se você que estuda direito, ou vocês se tiverem curiosidade, vão perceber que grande parte da lei, não só da nossa lei, mas das leis que trazem ordem sobre as nações, elas têm muitos princípios judaico-cristãos, porque a lei do Senhor ela é perfeita, ela é um juízo perfeito, embora aqueles que julgam não necessariamente são justos, podem ter balança injusta, ser parciais, mas a lei que o Senhor estabeleceu, ela é justa. E aqueles que recebiam a sabedoria do Senhor para julgar, eles recebiam o Espírito de Deus. E o Espírito do Senhor, ele é espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de conselho, de temor do Senhor, de poder, e é o próprio Espírito do Senhor. Então, eles estavam revestidos do Espírito do Senhor e julgavam com esse entendimento, não segundo o seu próprio entendimento. Quando nós vemos aqui no versículo 2, alguma pessoa pecou, cometeu ofensa contra o Senhor, essa ofensa contra o Senhor, no hebraico é ma'al, e ela significa também você ser desleal com Deus. Quando alguém peca contra um irmão, contra o próximo, ela está sendo infiel ao Senhor. E dentro da sabedoria daqueles que receberam os oráculos de Deus primeiro do que nós, eles explicam que o Senhor vê o homem à sua imagem e semelhança, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando um homem peca
contra outro, está pecando contra o próprio Deus, porque está pecando contra alguém que foi criado à sua imagem e semelhança. Então, a transgressão contra alguém, o roubo, a extorsão, a mentira, o falso testemunho, o ficar com aquilo que encontrou, né? Aquele famoso miguezinho que as pessoas dão de, eu não vi não, você perdeu um relógio? Não sei onde está, está no pulso da pessoa, né? Isso para o Senhor, é uma transgressão que não é só pessoal, né? Não é só no mundo, no plano físico, vamos colocar assim, mas é também uma transgressão espiritual. Então, o Senhor ele deixou 10 mandamentos que resumem muito tudo isso, né? E dentro desses 10 mandamentos, grande parte ali se refere ao nosso tratamento com o próximo. O não cobiçar, o não fazer falso juramento, o adultério, o homicídio, né? O falso juramento não, o falso testemunho, perdão. Tudo isso remete ao nosso convívio. A lei do Senhor, ela é formada tanto para questões espirituais, do nosso relacionamento com Deus, como relacionamento pessoal, são leis civis mesmo, leis que protegem o pobre, leis que protegem a mulher casada, leis que protegem a viúva, leis que protegem até um homicida, né, que gerou o homicídio, mas numa briga, não foi com culpa, né, não foi intencional. O Senhor ele tem leis justas para tudo. Só que a instrução, como nós vimos na semana passada, ela não foi dada para trazer sobre o homem um peso de maldição. Ela foi gerada para trazer vida. Só que quando nós temos contato com a instrução do Senhor, ela se torna maldição porque ela mostra para nós aonde nós estamos errando. E aí nós precisamos de uma reparação. Então o Senhor ele estabelece não só aquilo que é a instrução dele para o ser humano viver, para ser abençoado, para ter a alma restaurada, para conseguir receber saúde nos ossos, né? No Salmo 51, inclusive, quando Davi transgride com o adultério e provoca o homicídio do marido da Betseba, ele ora falando que eu calei-me e os meus ossos, né, desfaleceram, os meus ossos estão sofrendo a minha culpa, porque o pecado que não é confessado e que não é retratado, reparado, ele gera enfermidade. Quando a gente se cala e se omite, né, não confessa, nós não somos curados. Por isso que é ensinado: confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Agora, esse confessar os pecados uns aos outros não é a gente fazer a pessoa de um confessionário, né, para todos os nossos erros ou transgressões. Mas quando você confessa uma culpa, você está assumindo ela, e você não está somente assumindo a culpa que você tem com relação a um dano que você gerou à pessoa, como você deve reparar esse dano. E é essa instrução, é esse o princípio que está aqui. Porque a pessoa, ela não só tem que restituir por inteiro o valor que ela prejudicou, né, trouxe dano sobre a outra, como ela deve trazer 20% a mais. Então isso mostra que você vai além daquilo que você provocou de mal, né? Você se humilha a ponto de dar mais. E esse coração quem aprendeu a ter foi Zaqueu. Porque Zaqueu, num almoço ali com Jesus, né, um almoço, um jantar, um tempo de mesa que ele teve com Jesus, ele aprendeu a reta justiça e ele falou: eu vou restituir com juros. Então ele não estava sendo bonzinho, não é que Zaqueu foi tão tocado que resolveu dar além. Não, ele estava cumprindo um princípio. Ele entendeu o peso da extorsão dele, a transgressão que ele estava causando, e ele entendeu que não é somente levar um cordeiro diante do Senhor e pedir perdão para o Senhor, mas é restituir e dar além, ir além. Os juros ali provavelmente foram uns 20%, né? E se nós formos agora em
Isaías, capítulo 1, a gente tem um pouquinho sobre esse princípio de se examinar o coração da pessoa para saber, né, se o juízo que virá sobre ela, ele é debaixo da ignorância ou ele é debaixo de culpa, de deslealdade com o Senhor, né, de ofensa ao Senhor. E por que isso, né? Por que deslealdade ao Senhor? Por que uma pessoa, quando comete o erro, sabendo que ela está transgredindo uma lei do Senhor, ela está sendo desleal? Quando Abraão recebeu a aliança, o Senhor, ele apresenta o que ele quer fazer com Abraão e ele então derrama o fogo sobre o holocausto de Abraão. Abraão apresenta ali, né, a oferta dele diante do Senhor, ele prepara segundo o que Deus instruiu ele fazer, e ele tem uma visão que ele até fica com medo, né, porque ele tem uma visão sobre as gerações dele, sobre a escravidão dos descendentes dele, mas o Senhor mostra que ele vai trazer a libertação, que vai usar aquele povo descendente de Abraão para trazer juízo sobre a terra de Canaã, sobre os cananitas, os amorreus. E o Senhor, ele recebe aquele holocausto derramando fogo dos céus. Uma coluna de fogo desce dos céus e consome aquele holocausto. Então, aquela aliança ali, ela era antes da lei ser apresentada. Depois, com Moisés ele tem uma visão, né, da sarça, ele não só tem a visão, como ele experimenta um lugar de santidade, né, maior, porque ele vê o fogo ali queimando na sarça e não tornando cinza, né, a sarça ela permaneceu íntegra. E ali o Senhor chama Moisés, ele fez aliança com Isaac e com Jacó também. E a lei ela foi entregue depois. Então, quando Israel é chamado, eles já estão debaixo de uma aliança que Deus fez com os seus descendentes. E aí o Senhor apresenta no Monte Sinai a lei, e essa lei ela é o contrato desse pacto. Então, a pessoa que faz uma aliança com o Senhor, ela tem que entender que ela tem um contrato. Quando você fez aliança por meio do sangue de Jesus, você não tem uma lei para cumprir, à risca para ser salvo, mas você tem um contrato. O Senhor espera de você santidade. O que mais Deus espera do homem é santidade. O que mais Deus espera do homem é integridade. O que mais Deus espera do homem são palavras puras. O que mais Deus espera do homem é um coração quebrantado, moldado, restaurado, para que aquilo que Ele projetou e que foi gerado no Éden, retorne sobre a vida do homem por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus, mas através da nossa confiança de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Cristo e de que Ele foi ressuscitado por Deus no terceiro dia, depois de ter se sacrificado ali na cruz e ter se colocado como maldição no nosso lugar. Então há uma seriedade nesse contrato. Quando você peca, você não está só cometendo um tropeço, né? A não ser que esse tropeço tenha sido no impulso, por fraqueza ainda de alma, por ainda você não conseguiu vencer, você se esforça, mas aquilo que você faz intencionalmente está revelando para Deus a tua deslealdade com essa aliança. Então, nós devemos, se você não consegue ser leal ao Senhor, você vai ser leal a quem? Se você não consegue ser leal a quem te deu vida, vida eterna, vida em abundância, quem é fonte de paz, de alegria para você, você vai ser leal com quem e a quem, né? Então é uma palavra assim para a gente pensar, como que eu estou vivendo diante do Senhor? Como será que eu estou sendo leal a toda a obra que o Senhor fez, a toda essa graça abundante que vem sobre a minha vida, esse amor que cobre uma multidão de pecados, mas como é que eu estou respondendo a essa purificação que Ele me deu, essa justificação toda? Eu estou sendo verdadeiramente leal? Porque não adianta nós termos o elogio dos homens, mas nós estarmos transgredindo a lei do Senhor diante dele, os princípios dele e ofendendo a ele. Por isso que uma das características mais, que eu acho assim, mais especiais que Deus tem é a longanimidade.
Porque a longanimidade é justamente suportar a ofensa até que haja arrependimento. E o Senhor, Ele é longânimo conosco. Nós vimos no Salmo, né? O pastor falando do amor de Deus, da graça do Senhor, de como Ele é bom e como Ele age com essa paciência em esperar o homem se arrepender e se corrigir. E é justamente, você ofende o teu Criador, você ofende o teu Pai agora, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi batizado, recebeu o selo do Espírito Santo, você ofende o seu Pai que te gerou, uma nova criatura. Né? E isso tem que pesar no nosso coração, a gente tem que pensar, como é que eu estou levando o meu relacionamento com o Senhor? Agora a gente vai ler Isaías 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então aqui o Senhor está repreendendo aquele povo que entregava holocaustos, entregava sacrifícios, mas não era com o coração contrito, não era com o coração desejando se arrepender e mudar o comportamento, mudar a forma de agir diante do Senhor. Era só um aglomerado de pessoas ali trazendo sacrifícios, derramando sangue, que para o Senhor era um sangue desperdiçado. Para ele aquilo era só uma mortandade. Não era um sacrifício para expiar pecados, para cobrir a vida deles, porque eles estavam verdadeiramente arrependidos. Para o Senhor aquilo não estava mais valendo de nada, porque a vida deles não representava uma vida de arrependimento. Tanto que ele dá a ordem: vocês precisam prestar atenção à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas, ou seja, andar com sede de justiça, com fome dela. Agora nós vamos para Mateus 5, porque em Mateus 5, Jesus ele fala sobre a necessidade de nós não estarmos somente reconciliados com Deus, mas reconciliados com o próximo também. Então, Mateus capítulo 5, no versículo 23, está assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, se você vai entregar algo, né, Jesus aqui já está falando no Novo Testamento, né, o Evangelho de Mateus aqui. Então, são princípios que a gente deve trazer para a nossa vida. Se nós temos algum problema, né, com alguém, a gente tem que ir logo lá arrumar. É uma discussão que você teve, é algo que você faltou, que você estragou, não importa. Mas vá, né, essa humilhação, porque isso é uma quebra de orgulho do nosso coração,
de ir até a pessoa e reparar o dano que a gente cometeu. Muita gente faz o quê? Eu já pedi perdão para Deus, tá tudo bem. Então agora eu vou seguir em frente, vou viver a minha vida, vou fazer do meu jeito, porque já me reconciliei com Deus. Aquela pessoa lá, Senhor, me perdoa, viu? E você nem vai tratar com a pessoa. Então, o teu arrependimento ele foi pela metade, vamos colocar assim. Porque falta ir junto à pessoa que você prejudicou, pedir perdão e, se necessário, restituir aquilo que foi danificado, né? Então, o outro lado também, né? A pessoa que teve um problema com outra, se essa pessoa que te prejudicou, ela vai diante de você, você deve perdoá-la. Você deve exercer misericórdia, para você alcançar a misericórdia de Deus quando for a sua vez. E todos nós estamos propensos, né, a cometer erros uns com os outros. No convívio, às vezes a gente pode falhar. No convívio, a gente pode acabar falando um comentário atravessado para alguém, ou esquecendo, né, de um compromisso que a gente tem com alguém. A gente pode ferir as pessoas no nosso convívio, e aí a gente vai no culto como se nada. Quantas pessoas, né, que se dirigem a uma igreja, no meio do caminho brigando com o marido ou com os filhos, irritadiço, aí chega lá, levanta as mãos, ora como se tivesse tudo lindo diante do Senhor, mas ela está em pecado com o mais próximo dela, né? O cônjuge, ou o pai, ou a mãe, o filho, enfim. E dessa maneira, a gente não vai receber do Senhor misericórdia, a bênção. Por quê? Porque a nossa vida, ela não está totalmente purificada diante do Senhor. A nossa vida está sendo, de uma certa maneira, até diante dele, assim, hipócrita, né? A gente está agindo como está lá em Isaías 1. Nós não estamos levando um sacrifício verdadeiro, santo e agradável diante do Senhor, porque falta agir com santidade em todas as áreas da nossa vida, não somente com Deus, mas no relacionamento interpessoal. Agora, vamos ver a instituição do Holocausto. Que horas são? Eu acho que eu não vou falar sobre dos versículos 14 a 18 hoje, para não ficar muito longo nossa ministração aqui, mas vamos ler do versículo 8 a 13. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O holocausto a gente viu, né? O significado de olá significa subir, é algo que sobe. Então, todo holocausto, ele seria colocado no altar, e o fogo que consumiria esse holocausto seria um fogo santo. Não era um fogo aceso pelas mãos humanas, nem por um instrumento humano, mas o próprio fogo que desceu do céu e que recebeu a primeira oferta que Moisés colocou sobre o altar do tabernáculo. Ele ficaria sendo alimentado por lenha. O papel do sacerdote é colocar lenha para esse fogo continuar aceso. Agora, em Cristo, nós somos o templo do Senhor, certo? E o fogo nós recebemos
quando nós somos batizados no Espírito Santo. Vamos lá em Atos 2, para a gente ler um trechinho só de Atos 2, que é um momento ali em que os apóstolos eles são revestidos do poder do alto, conforme Cristo havia já pré-anunciado a eles, né, que aconteceria. Então, no capítulo 2, versículo 1, todos encontraram? Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A gente vai só ler esse trechinho aqui, porque nós agora temos o fogo do Espírito, o poder do Espírito de Deus em nós, no nosso coração. Nosso coração é o altar que deve estar o tempo todo sendo alimentado com a lenha, e a lenha é a palavra do Senhor em nós. O tempo todo, se nós estivermos vigiando, orando, andando em santidade, nós somos o sacerdócio real do Senhor agora. Então nós temos esse papel de continuar colocando lenha. E colocar lenha não é emocionalismo, colocar lenha não é você ficar com as mãos levantadas e falando, louvando a Deus alto. Colocar lenha é a sua vida reta diante do Senhor, é o alimento da palavra em você, que também é o óleo, né, o azeite do candelabro, ele é representado pela palavra de Deus. E aquele fogo representava o poder do Espírito, né? Porque pelo Espírito o azeite fica ali concentrado e o fogo queimava e deixava o santo lugar, o lugar santíssimo ali, onde tinha o altar menor, onde tinha a mesa do propiciatório com os pães, né, da proposição, iluminados para os sacerdotes ministrarem ali a adoração diante do véu, né, que dividia o Santo dos Santos do lugar santo ali. Então, nós temos como obrigação, como discípulos de Jesus, como sacerdócio real, manter o fogo aceso em nós. E a instrução de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,19, no finzinho de um monte de recomendação que ele dá ali, de comportamento, né, exortando o povo a permanecer firme, ele diz o seguinte... Versículo 19, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Não apagueis o Espírito, ou seja, continua colocando lenha no altar, continua se alimentando da palavra, continua em oração, continua vivendo diante do Senhor com santidade, com integridade, com lealdade, porque é isso que vai manter o fogo do Espírito em você aceso. Amém? Bom, eu já tinha citado sobre a aliança eterna que Abraão fez, Abraão faz com Deus, apresentando o holocausto. Isso está em Gênesis 15, no versículo 17. Ali você pode ver, né, esse relato. Quando o Senhor fala sobre a gordura ser colocada, a gente viu o que gordura que era essa, né, que era uma gordura separada para os sacrifícios e era o melhor do animal, simbolizando, né, a prosperidade, simbolizando uma oferta voluntária ali de quem estava entregando também aqueles animais sendo colocados no altar. E tudo que nós entregamos, né, diante do Senhor tem que ser de todo o nosso coração. Entregar a gordura no altar, naquele holocausto, representava também você entregar o melhor que você tinha. E o mandamento do Senhor em Deuteronômio 6 é qual? Que você ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. No hebraico, a força, na verdade, representa as posses. Então, tudo que você produz, que você possui, deve ser consagrado ao Senhor. Você ama o Senhor com a tua produtividade, com tuas emoções, né, a alma, com o teu físico e com o teu entendimento.
buscando meditar na palavra, aprender mais, buscando em humildade, conserto, restauração, para que cada dia mais você esteja santificado e sendo esse altar que queima, né, diante do Senhor, um sacrifício agradável, perfeito, um sacrifício vivo. Amém? E por último, seria dos versículos 14 a 18, que fala sobre os manjares. Eu vou só citar, né? Depois você pode ler com calma. Aqui fala sobre a oferta de farinha, que a gente já viu, aquela oferta de gratidão ao Senhor. E eu só vou ler um versículo que fala no versículo 15: um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com o seu azeite e todo incenso que está sobre a oferta de manjares, então o queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. Quando nós entregamos uma oferta de gratidão, de louvor ao Senhor, ela sobe como um incenso aromático diante do Senhor, mas ela também é um memorial. Em que sentido? Quando você recebe uma palavra de Deus e você entrega uma oferta diante do Senhor, né? E aqui é farinha, né? Não é algo que era considerado rico, né? Assim, de valor. Não era algo de valor, mas era algo que representava a entrega de uma vida humilde diante do Senhor, né? De humildade, e que qualquer pessoa podia entregar. Porque a farinha qualquer um podia ter. O pão, né, a gente já viu quando a gente estudou o princípio sobre a oferta de manjares, que o pão, até o pobre tinha, né? Só que para o pobre, o pão era tudo que ele tinha. Então, a oferta de farinha que o pobre entregava, para o Senhor, ela representava uma entrega da vida dele, né? E esse memorial, então, ele representa... Quando você recebe essa palavra do Senhor e você entrega a oferta, você está: Senhor, eu ainda não recebi, mas eu creio que eu receberei, por isso eu já te agradeço. E o Senhor, vendo a tua fé, Ele vai agir, Ele vai mover para que as coisas aconteçam segundo a palavra que Ele determinou. Então, o que acelera a mão do Senhor, né, entre aspas, o mover do Senhor na nossa vida, é a confiança. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque que oferta de memorial você vai entregar sem fé, né? E a fé é a certeza do que ainda não se viu e não se tem ainda nas suas mãos, né? Então você recebeu uma palavra do Senhor que Ele vai fazer, Ele vai entregar, Ele vai responder. Já entrega a sua oferta de gratidão, de louvor. E com ações de graças, você constrói um memorial diante do Senhor e Ele vai te ter por justificado diante dele, porque você creu. Todos os homens de Deus que receberam uma promessa do Senhor, inclusive Abraão, né? Vamos citá-lo porque a gente está usando muito o exemplo dele hoje. Ele creu e por isso ele foi justificado e o Senhor firmou a aliança com ele, deu o filho da promessa e ele é pai de multidões. Ele é pai da fé, né? Então, é isso. Semana que vem a gente finaliza o capítulo 6 e aí depois só temos o capítulo 7 e nos enchemos dos princípios a respeito dos sacrifícios e das ofertas para a gente entender o que significa entregar o nosso sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe.